Olá, jovens! Voltamos aqui para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje finalmente nós vamos começar a analisar de fato os instrumentos, tá? Mas só que antes, né, eu preciso passar para vocês algumas bases das variáveis, das grandezas que a gente vai estudar. E a primeira grandeza será a pressão. Vocês vão ver aí que o que a gente precisa basicamente está relacionado a tudo aquilo que vocês também estudam na física. Então, imagino que essa aula aqui seja um pouco mais tranquila para vocês. Bom, começando então, pressão. Pressão nada mais é do que aquela ideia de alguma força que é aplicada sobre uma área ou sobre uma superfície qualquer. Então, como exemplos aí de pressão, a gente tem a pressão arterial, que é aquela pressão que está aí correndo no nosso sangue, né? Nos nossos vasos sanguíneos. A pressão, por exemplo, que necessária para encher um pneu. A pressão atmosférica, que está relacionada àquela camada de ar que está sobre nós e fazendo força na gente. E aí, colocando, por exemplo, a pressão que vocês sofrem todo dia para estudar. Bom, ou seja, pressão é uma coisa que vocês estão sofrendo a todo momento. Então, cuidado com a pressão, tá, gente? Ela pode ser um pouco traiçoeira. Bom, relacionada à unidade de pressão, aí a gente tem um mundo de possibilidades. Bom, as principais nossas aqui, que a gente vê nos equipamentos principalmente, são Pascal ou Newton por metro quadrado, que está relacionado aí ao Sistema Internacional de Unidades. A gente também tem o bar, que é muito utilizado, muito comum de ser encontrado, e o PSI, que para a gente aqui no Brasil faz um pouco, não faz tanto sentido aí a ideia de PSI, onde PSI significa libra-força por polegada quadrada, ou seja, essas unidades aqui a gente não usa, né? Libra, polegadas, então essas unidades estão mais relacionadas a equipamentos da América do Norte, né? Ou inglesas. Bom, mas aqui a gente tem um fato muito importante, porque na automação PSI é muito utilizado. Basicamente porque ele faz parte de um formato de comunicação entre equipamentos. Como assim um formato de comunicação? Olha, existe já no mundo alguns padrões que talvez vocês já tenham encontrado alguns deles aí. Então, por exemplo, a gente tem um padrão de comunicação baseado em tensão, onde essa tensão ela vai variar de 1, que seria um nível lógico baixo, até 5, um nível lógico alto, o maior valor possível aqui para essa nossa comunicação. Além disso, a gente tem também na parte de corrente, que seria a variação de 4 até 20 mA, e por fim, a ideia de pressão, onde essa pressão ela está relacionada à faixa de valores entre 3 até 15 PSI. Ou seja, o PSI aqui para a gente é muito importante também, é muito comum de ser encontrado. E aí, uma curiosidade para vocês, percebam que o valor menor nosso não é zero, ele é um valor diferente de zero. Então, esses nossos níveis lógicos baixos, eles significam que o nosso sistema está funcionando. E aí, para que eu saiba, para que eu tenha certeza que ele está funcionando, foi definido que o valor menor não fosse zero. Ou seja, se por um acaso o nosso dispositivo recebe uma tensão igual a zero ou uma
corrente igual a zero ou uma pressão próxima de zero, então a gente vai ter a informação aí de que ou o nosso sistema está em falha ou o nosso sistema pode estar desligado. Eu posso também não estar recebendo nenhuma comunicação e assim por diante. Então, essa lógica de não colocar o menor valor igual a zero é muito importante para a gente aqui. Bom, e aí, já que a gente tem diversas unidades de pressão, eu apresento para vocês a tabela de conversão. Bom, percebam que é possível fazer conversões de Pascal para bar, Pascal para polegadas de água, centímetros de água para polegadas de mercúrio e assim por diante. Bom, mas percebam, obviamente, que a tabela está em branco. Por que eu fiz isso? Basicamente porque isso não é o nosso foco. Eu não preciso que vocês decorem valores de transformadas para transformar ATM para bar ou para PSI e assim por diante. Esse não é o foco. Se vocês, por um acaso, precisarem fazer essas conversões, vocês conseguem encontrar facilmente qual que é o valor que vocês aplicam para fazer as conversões. Então, precisou, dá um Google lá, procura, olha, conversão PA para ATM, por exemplo, e aí vocês vão encontrar sem muita dificuldade. Então, vamos para onde a gente realmente precisa focar. Então, deixa a tabela de lado aí, porque a gente não vai precisar dela exatamente que vocês, por exemplo, decorem, estudem sobre a tabela, nem nada disso. Bom, o que é importante então para a gente? Bom, a gente define aí 3 tipos de pressão diferente. A pressão absoluta, a pressão barométrica e a pressão manométrica. Qual que é a diferença dentre elas? Olha, a pressão absoluta, ela tem como referência, ela tem como base aquela pressão que é medida num vácuo absoluto. Bom, se esse valor de vácuo for o nosso menor valor de pressão possível, então qualquer valor que a gente tem, que a gente consiga medir, será então maior do que zero. Bom, então o vácuo ele vai ser a nossa referência e qualquer tomada de pressão a gente vai ter essa ideia de um valor absoluto. Mas existe um valor absoluto específico que recebe o nome de pressão barométrica. Qual que é esse valor? É aquela igual a 1 atm. Então, se vocês forem no nível do mar, vocês calcularem a pressão referente à atmosfera sobre vocês, vocês vão sentir exatamente 1 atm. Bom, percebam então que essa pressão barométrica ela é absoluta, mas por ter um valor específico aí, que é muito utilizado, que é uma referência também para a gente, a essa ideia de pressão barométrica é utilizada. E aí percebam que a pressão barométrica também recebe o nome de pressão atmosférica. Por quê? Basicamente porque ela está relacionada a essa força de 1 atm, a força que a atmosfera atua sobre uma pessoa no nível do mar. E por fim a gente tem aí a nossa pressão manométrica. A pressão manométrica ela tem como referência não o vácuo. Ela pode ter como referência qualquer tomada de pressão diferente. Então eu posso, por exemplo, falar que eu vou medir a pressão a partir daqui de onde a gente está. Então a minha referência será aqui a pressão média que é tomada em Belo Horizonte. Então podem existir pressões maiores do que a pressão daqui de Belo Horizonte, ou podem existir também pressões abaixo, menores do que a pressão que é essa nossa referência. Bom,
para facilitar a visualização de vocês, eu criei aqui esse esquema onde vocês conseguem perceber todas essas 3 pressões trabalhando de forma conjunta. Então, essa tomada de pressão aqui de baixo, ela seria a nossa pressão referente ao vácuo, e aí qualquer pressão a partir dela será uma pressão absoluta, que é, por exemplo, que a gente vê aqui nessa seta roxa ou nessa seta azul, onde a referência é essa linha daqui de baixo. Da mesma forma, a nossa pressão atmosférica ou pressão barométrica tem como referência essa linha do vácuo. Então, olha, a medição dela é exatamente 1 atm. Então, essa linha daqui de cima é igual à pressão de uma atmosfera. E, por fim, a pressão relativa ou pressão manométrica, ela pode ter referenciais quaisquer. Então, olha, aqui no caso eu estou referenciando a pressão atmosférica. Então, pressões maiores que a pressão atmosférica serão dadas com valor positivo. Agora, pressões menores que a pressão atmosférica serão referenciadas aqui com valores negativos. Isso vai facilitar bastante a nossa vida, bastante o entendimento aí dessas 3 pressões. Bom, por fim, a gente vai ver aqui algumas propriedades que são importantes de serem observadas para as medições de pressão, que são elas: a primeira, a ideia de compressibilidade ou elasticidade. O que significa isso? Olha, se você pega um fluido e aprisiona ele dentro de algum recipiente com um êmbolo aqui, algo móvel, percebam que vocês conseguem aplicar uma força nesse êmbolo de modo a reduzir aqui a área onde esse nosso fluido vai estar. Ou seja, aplicando essa força, a gente está comprimindo esse nosso fluido. O fluido pode ser líquido ou gasoso, nesse caso. Então, aqui a gente tem a compressão desse fluido. Agora, se por um acaso a gente retira essa força, esse nosso fluido ele vai fazer com que o sistema retorne aí à posição inicial, que dá a ideia de elasticidade aqui, a nossa propriedade de elasticidade desse nosso fluido. Bom, além disso, especificamente para gases, a gente tem a propriedade de expansibilidade. O que significa isso? Olha, eu tenho aqui um gás que está armazenado em uma região específica com uma válvula aqui na posição fechada. O que acontece com esse nosso sistema? O que acontece com esse nosso gás se eu abrir essa válvula? Olha, se eu abro a válvula, o gás que estava aqui, ele vai começar a se movimentar e ocupar todo o espaço possível. E aí percebam que neste caso específico, o formato do nosso recipiente não vai importar para o gás, porque ele se expande e vai ocupar todo o local, toda a região que ele tiver ali disponível para ele. Bom, dando sequência a essa expansibilidade, a gente tem a ideia de difusibilidade. O que é isso? A propriedade de difundir. Ele vai se movimentar aí nesse espaço, e se por um acaso a gente tem um gás aqui de um lado e um outro gás do outro lado, quando eu abro essa válvula, que num primeiro momento está fechada, esse nosso gás ele vai se movimentar, né, e vai ocupar todo o espaço que ele consegue. Além disso, por ser gás, ele vai criar no final uma mistura que é homogênea. A gente não consegue visualmente perceber
onde está cada um dos gases, esse nosso gás vermelho e esse nosso gás azul. Ou seja, ele se mistura ali no meio e ocupa todo o espaço possível. E, por fim, a gente tem as propriedades de peso e densidade, onde a gente sabe que gases e líquidos, ou seja, fluidos de modo geral, têm peso e eles também têm uma densidade, já que eles são moléculas. Bom, vocês conseguem perceber, principalmente relacionado a gás aí, vocês conseguem perceber essa ideia de peso e densidade. Por exemplo, olha, se vocês pesarem um balão que está vazio e depois enchem o balão e pesam ele novamente, vocês vão perceber que existe uma diferença aí de peso. Além disso, na parte de densidade, vocês sabem, né, que alguns balões, simplesmente quando são soltos, eles voam e outros balões, eles caem. Ou seja, existem gases que são menos densos e outros gases que são mais densos, que faz com que o balão voe. Bom, então essas são as propriedades do nosso sistema, dos nossos gases e líquidos, dos fluidos de modo geral. Bom, a partir da próxima aula, a gente vai ver algumas funções, algumas propriedades e experimentos que foram utilizados aí, que fazem também relação com pressão. Então, galera, até a próxima!